Ministério Mundial Missões em Cristo. Hoje é dia 20 de abril de 2025, são 16h05, para a glória de Deus, e alguns está 16h10, mas vamos que vamos. Pastor Anderson e pastora Viviane aqui em mais um podcast para a glória de Deus, e estamos aqui entrevistando uma classe muito importante para os dias de hoje, que é os jovens futuros missionários, presbíteros, pastores, evangelistas, né? Milionários, né? Por que não colocar assim, né? A classe que vai arrebentar para a glória de Deus. E tem um rapaz que aceitou o nosso convite, a gente está muito feliz em receber ele, com muitas palmas, irmão André, para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Bom, tem um microfonezinho para ele? Aleluia. Maravilha. Maravilha. E aí, tudo black? Tudo black, tudo nada. Amém. Não é jeito algum para mim. Tá bonito, então se continuar assim, ele vai ser difícil ficar solteiro, né? Aí, ó, roupa preta, Bíblia preta, e se a coisa ficar preta, ele traz a luz que é Jesus. Som. E faz de novo. Som. Aê, meu Deus do céu, vai ficar como? E aí, meu querido, a gente fez umas perguntinhas, você trouxe no seu celular? Trouxe. As perguntinhas, porque teve um imprevisto, o meu auxiliar não veio, e as minhas perguntas estariam no celular que a gente está filmando. Aqui sim, resposta. Aí, ao vivo é assim mesmo. É de cima, né? Pulo no 6. Deixa eu dar para você aqui. Tá. Microfone com microfone. Aí, depois a gente faz um corte e fica tudo certo. Amém. Então, vamos começar uma sessão de perguntas aqui maravilhosa que Vamos nessa. todo mundo quer saber. Amém. André, sabe o significado do seu nome? Sim, eu sei. Eu sei o significado. Eu busquei na internet várias vezes qual que é o significado do meu nome. Tem da Bíblia e da internet. Vou falar primeiro qual foi da Bíblia. Na Bíblia, quem explicou foi minha mãe, né? Que ela disse que significava pescador de almas. Que desde pequenininho já me deixou muito feliz. Que significava que eu ia salvar vidas por aí, entendeu? E na internet significa homem macho e viril. Eu achei bem interessante. Eu fiquei, como assim? Macho e viril? Porque às vezes é muito engraçadinho, mas é uma postura de macho. Eu achei muito legal e interessante. Amém. É uma junção, né? Do seu lado espiritual e do seu lado homem, né? Do seu lado carnal tá indo bem, né? Não te decepcionou, não? Não te decepcionou, não? Não, mamãe vai ganhar um presente hoje de noite, hein? Vai ser uma pizzaria, uma churrascaria. Eita glória! Abençoe tudo, hein? Já pensei. Parte espiritual e carnal ao mesmo tempo. Aí eu queria dar um exemplo. Como é que volta aqui? Licença. Aí vai. Eu também tive. Meu primeiro filho foi Samuel, profeta, juiz e sacerdote. E o Estevão, primeiro mártir e pregador dessa coisa. Da glória. Por que sua mãe colocou o seu nome de André? Então, é uma história muito engraçada e meio complicada de explicar, mas antes de nascer, minha mãe e meu pai biológico estavam decidindo meu nome. Minha mãe queria colocar Isaac, por causa que era filho da promessa e tudo mais, tinha uma história por trás disso, que eu vou explicar um pouco mais à frente. E meu pai queria colocar André, e ficou nessa disputa por muito tempo de qual nome seria para poder ficar o filho, né? Até que um dia veio a ideia de algum parente meu de colocar Isaac André o nome, só que minha mãe detestou essa junção, pelo que pareça, né? Obrigado. E decidiram botar André mesmo, que era mais fácil na época. Aí foi isso que ficou, que graças a Deus é o que eu mais gostei, porque de Isaac eu não gostei não, desculpa, mas é o mais legal que tem pra mim. Maravilha. O nome do meu avô, pai da minha mãe, é André também. Diga-se de passagem, toda André é gente boa. Vocês conhecem algum André que não seja gente boa? Né? Tem uns nomes assim, eu já não posso falar muito do meu, porque geralmente eu ligo a televisão e Anderson matou esfaqueado, não sei quem, Anderson roubou, não sei quem. Jesus, que nomezinho complicado, eu vou mandar meu nome. Já pode? Não posso? Pode. Mandar meu nome? Misericórdia, isso aí tem que orar mais por Anderson, né? Senhor, mas na maioria dos Andersons são gente boa, só que gente ruim tá precisando tomar uns cascudos aí de Jesus. Vamos para a terceira aqui. Qual sua idade e está cursando qual série? Então, eu estou com 17 anos, vou fazer 18 no finalzinho, lá para setembro. Atualmente no terceiro ano, graças a Deus, e estou trabalhando como web designer agora. Está no caminho, né? No caminho.
fizer 7 anos na série que você tá certinho, né? Tá certinho. Tá Na bom, verdade, né? eu acho que é um pouco atrasado, mais ou menos. Na minha visão, é um pouco atrasado. Teria que fazer 18 no começo, porque aí termina tudo certo. Maravilha. Você pretende seguir qual carreira e por quê? Então, desde pequenininho, foram várias carreiras que, com o tempo, eu fui pensando que queria seguir. Foi bombeiro, médico, astronauta, piloto de Fórmula 1, arqueiro, por causa de filhos da marca e tudo mais. Porém, uma das que mais me chamou a atenção foi em computação, desenvolvimento de análise de dados, programação. E essa área me chamou muita atenção, porque desde pequeno, com envolvimento em tecnologia, computador, telefone, eu sempre tive um acesso mais fácil e vi que essa área me facilitava demais. Eu e meu irmão, que a gente tem essa facilidade. Porém, se eu pudesse entrar em outra área, né, era ser militar. Não vai mexer não. Agora, eu trabalho de Uber, né? Então, gente, eu trabalho de Uber, tá? Encontro com muitas pessoas que trabalham nessa área de informática, e já até saiu uma reportagem que pelo Instagram a gente acompanha alguns canais que não vai passar na rede aberta, que é Globo, Band, etc. E vai faltar profissional na área da informática, principalmente programador de rede. Tem uma área também que vai crescer muito, é a questão da advocacia digital. Por quê? A maioria das transações hoje são digitais e os crimes também serão digitais, cibernéticos. Faça aí essa inteligência artificial. E como condenar ou defender uma pessoa advocacionalmente, assim que se fala? Por crimes cibernéticos? Por meio cibernético. O cara vai ter que estudar isso daí. Aí, de repente, você está estudando esse meio de internet, se interessa por advocacia, você vai ser duplamente milionário. Amém. Me cobra pouco, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por que dizer da sua mãe e como você a descreve? Olha, é difícil, viu? Como eu botar em poucas palavras, descrever uma pessoa que me amou desde que, antes de eu nascer mesmo, que cuidou de mim desses 17 anos da minha vida, e por isso eu trouxe alguns versículos para poder falar sobre ela. Manda ver, Varão. Aqui, ó, o primeiro se encontra em Cantares 4 ao 7, que diz assim: você é toda formosa, minha amada, não há defeito em você. E também em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 ao 4. O adorno de você não seja externo, com tranças enfeites de ouro, ou vestidos luxuosos, mas seja o interno, com o adorno de um espírito manso. E é isso que eu tenho para dizer sobre você, mãe, que eu te amo de todo o meu coração e agradeço muito por ter você na minha vida. Eita, bate o palmo para Jesus. Mamãe, vem cá dar um beijinho, vamos ficar assim. Está falando da mamãe, não estamos vendo a mamãe. Amém, que coisa linda do céu. É isso aí. Só serve assim, isso é emoção. Não tem jeito, tem que acontecer alguma coisa. Maravilha, coisa boa, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Fiquei emocionado, você. Coisa linda. Eu dou um susto nas pessoas que falam assim, eu convivi com 3 mulheres ao mesmo tempo. Que isso? É minha mãe e 2 irmãs, calma, fica sossegado. E a gente aprende muito de sintonia feminina e de comportamento também, e a parte de defesa também da mulherada, né? Vamos lá. O que você acha deste podcast que tem sido feito aqui na igreja? Então, primeiramente, quero agradecer de novo por ter me convidado para fazer o podcast. E eu queria dizer que eu acho o podcast muito introdutório, que eu creio que cada um dessa igreja deveria participar uma vez, para tanto demonstrar o seu testemunho de vida, explicar como ela se sente participando dessa igreja, do podcast e tudo mais, quanto que nos introduz a palavra, de a gente ficar mais sentindo um toque de pertencimento, da gente participar mais do podcast, entendeu? Eu acho que é muito necessário para cada integrante aqui. Sim, maravilha. Nós agradecemos e vamos continuar. Amém. Tem umas ideias vindo aí que o negócio vai ficar, se o nosso pastorzão aceitar, né? Que eu sou bagunceiro, né? Eu sou bagunceiro, vou falar logo, sou bagunceiro, e aí eu vou fazer algumas coisas aqui para ele fazer uma baguncinha para poder chamar mais atenção. Fazer uma gracinha. Já começou a sair um monte de ideia sua aí do governo aqui, você passar para mim. Vamos aproveitar. Seu padrasto, o que dizer dele, como descrevê-lo?
Então, desde que eu conheci antes, né, eu sempre tive um passo atrás de conhecer, por exemplo, meu padrasto novo, que foram mais de 14 ou 15 anos, né? 12 anos dela lutando, buscando alguém para viver com ela, morar e tudo mais. E quando chegou a notícia que ela ia começar a sair com anos e tudo mais, quando ele começou a chegar na nossa vida, eu fiquei um pouco com o pé atrás, querendo saber, nossa, como é que vai ser ele e tudo mais. E quando eu cheguei, quando eu vi ele pela primeira vez, foi uma quebra de expectativa gigante, porque ele se demonstrou uma pessoa muito mansa, ele mostrou uma pessoa que cuidava, ele tratava eu e minha irmã como se fôssemos filhos dele, entendeu? Ele sempre esteve lá do nosso lado para ajudar. Ele me ensinou coisas que, como sem pai presente, muitas das vezes, ele me ensinou coisas de homens que eu não tinha aprendido antes. E sempre se manteve da mesma forma desde que conheci ele. Então, eu só tenho que agradecer por tudo antes da minha vida. E é isso. Obrigado. É isso, pode bater palma. Quem for bater, bate palma. Amém? Vamos também chamar o nosso amigo aqui, paizão Anderson, para dar um abraço ao nosso entrevistado. Bate palma para Jesus. E agora, esse aí é o culpado de estar dando um crescimento surreal na vida desse menino. Como homem! Vitória! É muito bom, né? Isso é muito bom. Aleluia. Cristo Jesus, na sua concepção, o que é e por que você segue? Cristo Jesus, o que é Cristo Jesus no seu entendimento e por que Jesus é isso? E por que você o segue? Olha, pergunta difícil, viu? Desde que eu nasci, eu fui criado em lar cristão, nasci na igreja, desde pequenininho mesmo. E eu creio que desde pequeno fui sendo moldado o que é Cristo na minha cabeça, porque eu sempre vivi na igreja. Eu nunca fui de ser do mundo, testar outras coisas. Eu sempre cresci sabendo quem é Deus, quem é Jesus, o que fez por nós. E eu creio que na minha cabeça, Jesus, ele é a salvação, o perdão, o amor. E pôr isso em prática para mim na minha vida é a coisa mais natural, porque eu já estou nessa área desde que nasci. E quando eu vejo alguém passando por dificuldades, necessidade de uma palavra de amor, de afeto, eu vou lá e ajudo. E quando eu não tenho essas ações, quando eu penso, não preciso ir não, outra pessoa vai no lugar, eu sinto uma dor no meu peito, porque se eu não faço, quem vai fazer? Essa pergunta fica me cucando o tempo todo. E eu penso outra coisa também, se eu não fizer, quem vai fazer? E se fosse comigo, eu não ia querer que alguém fizesse? Aí sempre fica voltando essa pergunta na minha cabeça. E meus passos, o que faria Jesus? Maravilha, hein? E por que seguir Jesus? Por que seguir Jesus? Uma pergunta também difícil, que até hoje eu só sigo porque eu sei que ele é verdade. Eu sigo porque desde que eu nasci, minha mãe me ensinou de quem é o Criador desse mundo, quem nos fez, que deu perdão, livre-arbítrio, e quem entregou seu filho para poder nos salvar. Maravilha, isso é muito bom para quem nos assiste, né? Vi aí que não é difícil, né? Você vê que é bonito, está bem arrumado, tem uma mãezona, um paizão, né? A gente não está vendo as pessoas que estão aqui ao nosso redor, missionária, fugiu aqui a memória, Simone, a nossa missionária Josi, o pastorzão Wilson lá, aqui com a gente. Isso é muito bom e ver que servir a Deus não é o que pintam, né? Muitas pessoas elas falam que servir a Jesus, a Deus, é abandonar várias coisas, como o mundo. Mas é o certo, você abandonar a carne, você tem que separar o que é certo e o que é errado. Quando você decide seguir a Jesus, você não abandona viver a vida correta, você abandona a carne. Isso que eu vejo. Isso que a carne milita para as coisas erradas. Te dá uma vida correta em Cristo. Isso aí, muito bom. Estamos estudando o Evangelho de Mateus capítulo 12, versos 42 ao 50. Qual versículo te chamou a atenção? E você saberia explicar por que te chamou a atenção? Sim, o que mais me chamou a atenção quando eu peguei esse capítulo para meditar foi o 50. Eu posso abrir aqui rapidinho para poder ler? Aqui, que diz o seguinte: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e minha mãe. Quando eu li isso aqui, eu fiquei perguntando, como assim quem fizer a vontade de meu pai é meu irmão e minha irmã? E quando eu fui buscar um pouco mais a fundo sobre o que ele estava querendo dizer, ele não estava significando de ele abandonando o espaço biológico dele e tudo mais. Não, ele estava dando um sentido novo de pertencimento, de qualquer um que fizer a vontade do pai, de que seguir é irmão dele. Como aquela passagem que ele falou, amar o próximo como a ti mesmos. Que ele fala de uma simbologia de que eu e você
conhecer aqui, somos irmãos em Cristo. Sim. Isso foi bom. Foi bom. Saber que as pessoas que seguem a Cristo aumentam a irmandade, aumenta a família. É um sentimento de união, de que nunca estamos sozinhos de verdade, porque temos a Cristo e os nossos irmãos em Cristo aqui reunidos. Maravilha. Então foi inovador, né? Foi inovador. Isso aí. Você já ministrou para alguém? Se ministrou, conta um pedacinho da história como é que foi. Então, eu já ministrei sim, só que tem uns poréns aí. A maior parte das ministrações que eu fiz sobre vidas para algumas pessoas foi um projeto chamado Radical, que infelizmente eu não posso falar muito aqui nesse podcast, como foi o Radical. Mas a quem não fez o Radical, eu sugiro que faça, porque ajuda muito, ainda mais na vida dos crentes, e quem está desfiado da igreja a voltar, porque ele faz a gente refletir sobre nossas ações. Sim, esse projeto é maravilhoso. Uma merchandagemzinha aqui rapidinha, né? É o tal do, se você acha que é crente e não passou pelo Radical, você tem razão, você acha que é crente. Você passa a ter certeza que você é crente quando você passa pelo Radical. Você tem um monte de gente na igreja que não quer ir não. É melhor confrontar, né? É melhor confrontar mesmo. Quando eu fiz o Radical, eu fiz algumas coisas que, como crente, o meu conceito estava errado. E ali, observando melhor, mais a fundo, o conceito do que eu tinha, tive que mudar o conceito. Eu também. Eu fiz o Radical, vamos dizer assim, forçado, né? Depois do aniversário, teve alguns problemas na escola e minha mãe achou de muito necessário fazer o Radical, agradecer ela dele já. E quando eu cheguei lá, foi aquele baque assim de começo, e naquele momento eu percebi que eu teria que agir da forma correta, a me abdicar de toda a carga que eu tinha, de todos os pecados, e seguir assim, eu tenho que fazer a coisa certa dentro. É porque é muito fácil pegar sobre a vida dos discípulos, né? Mas imagina viver mesmo isso. O Radical te ajuda a você viver isso. É muito maravilhoso. Agora é a parte espiritual, né? Mais espiritual no caso. O que você acha dos seus pastores e qual palavra você deixaria para os seus pastores? A palavra que eu deixaria é: vai ter pizza depois do culto? Brincadeira. O que você acha deles e qual palavra você deixaria para eles? Cara, o que eu acho deles é simplesmente incrível. Eles todos os dias no culto, vindo no carro, eles me ensinam alguma coisa, sempre me ajudando, né? Tanto espiritualmente quanto pessoalmente. E uma palavra que eu deixar para eles é: se mantenham firmes, porque mesmo que as coisas não sejam difíceis, mesmo que haja muita tribulação, porque o inimigo é sujo e fica ao redor, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: sejam fortes, porque quem está com a gente é o Rei dos Reis, tá bom? Glória a Deus. Eita, isso é mais forte do que vitamina, hein? Isso faz um estardalhaço no coração, pode crer. Aleluia. Outra, conte-nos agora seu testemunho de vida. Como que Jesus te achou? Como você achou Jesus? Então, é isso aí. Meu testemunho de vida, ele começa muito antes de eu nascer, correto, né? Tem uma história que minha mãe sempre me contou de como eu fui meio que falar, né? Como é que eu fui trazido, não sei botar em palavras, mas vou contar a história. Minha mãe, ela morava com minha avó ainda, né? Lá no... esqueci o nome do lugar, né? Santa Luzia. E tinha uma igrejinha lá pequenininha. Então, um dia ela passou por lá, né? E tinha um homem que ele era conhecido por meio como profeta, né? Falar profecias e tudo mais. E um dia, ela passando por lá, por fora da igrejinha, ela passou com medo, porque o homem começou a encarar ela. E ela já sabia que ia receber uma palavra. Nesse momento, o homem chamou ela e falou o seguinte: um dia você vai dar luz a um homem e ele vai pisar na cabeça de serpente. E as histórias, sempre que ela me conta, me inculca na cabeça, porque eu fico tanto quanto feliz, ansioso e até às vezes com medo, digamos assim. Porque pensar que um dia vai chegar o dia que eu vou ter que confrontar, que eu vou ter que ser a pessoa que Deus sempre esperou que eu seja, é um pouco nervoso, sempre vem um peso assim, entende? E isso me deixa um pouco feliz, como eu disse antes, e ansioso. E aí, o seu encontro com Jesus foi bom? Meu encontro com Jesus foi bem pequenininho mesmo, desde que eu nasci na igreja, né? Foi uma igreja que eu realmente congregava, e com meus 8 ou 9 anos eu decidi seguir Jesus quando eu percebi, né, que depois de tanto tempo vivendo, eu queria aceitar Ele como meu Salvador. E foi
foi nesse momento que eu falei assim, mãe, eu quero me batizar, eu quero ir, quero deixar minha vida de lado, quero vir para Cristo. Sim. Aí começou a ceiar? Aí eu comecei a ceiar, então, comecei a ceiar. Pequenininho. Com 8 anos já era batizado. 8 anos já era batizado. Vai bater na cintura, 50 centímetros. Menor que isso, talvez. Imagina, coisa linda, né? Querido. Pequenininho, eu ia lá na frente todo culto, botava o véuzinho no chão, ajoelhava. Minha mãe até fica perguntando como tem saudade dessas épocas que eu tinha. Mas deve ser lindo. Acho que o seu brother também foi com 8 anos também. Foram 50 adultos batizados e ele pequenininho. Caraca. A visão que a gente tem de vocês. Uma criança aceitando assim é lindo, né? Todo mundo olha para vocês. É. Tem 500 mil homens, mulheres se batizando, todo mundo olha para Aí vocês. uma criancinha perdeu o foco todo. Isso aí. Aí tá lá o pastor, mas o meu filho voltou, não sei o que, tá todo mundo olhando para a criança, olha que bonitinho, que gracinha. Puxa atenção mesmo. Deixa eu ver aqui. Qual lugar da igreja que você gosta de atuar? Só isso aqui por enquanto. Qual lugar da igreja que você gosta de atuar? Então, são vários lugares que tem na igreja para atuar, mas os que mais me chamam a atenção mesmo é o de mídia, o de louvor, que a minha insegurança não permite muito, e o que eu mais gosto, que é o Kids, que é cuidar de crianças, porque desde pequenininho eu cresci nessa área de ser educado, ensinado desde pequeno quem é Jesus, as pregações e tudo mais, e essa área me chama muita atenção, porque eu posso fazer o mesmo que fizeram comigo quando era pequeno, entende? Isso aí, gratidão, né? Gratidão. Maravilha. Agora, olhando para aquela câmera ali, qual recado você deixaria para os adolescentes e jovens da sua geração, primeiro, que estão em Cristo? Olha, vocês que estão em Cristo, a mensagem que eu queria deixar é essa. Para os que estão afastados, meu recado é esse para vocês. E para os que nunca tiveram encontro com Cristo, ou receberam uma palavra, é essa. Crente, afastado e o não crente. Para os que são crentes, eu só tenho que dizer que permaneçam firmes. A caminhada é difícil porque o inimigo só tenta destruir aqueles que não estão na mão dele. Aqueles que estão afastados, eu tenho que dizer o seguinte: por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que você esteja num momento difícil da sua vida, tente buscar ajuda, tanto de um amigo ou de um pastor. Depois disso, tente se conciliar com Jesus Cristo, porque Ele é a salvação, Ele te ajuda em todo momento, por mais dificuldade que seja. E aqueles que nunca tiverem conhecimento de quem Cristo é, da salvação, suas palavras, eu tenho dificuldade de dizer o que você tem que fazer, porque eu nunca passei por essa situação. Mas eu te aconselho a buscar um pouco, a cada dia mais você pegar um versículo da Bíblia, buscar e ler. E você vai percebendo que o mundo que a gente vive não é pra gente, porque o que nos espera é lá no céu, o paraíso. As coisas desse mundo foram feitas para apenas nos aprisionar, como digamos assim, correntes. E você afastar de lado todas as coisas que o inimigo preparou pra gente, todas as coisas maliciosas desse mundo, bebidas alcoólicas, droga, prostituição, essas coisas, quando você aplica o ensinamento de Jesus Cristo na nossa vida, muda de outra forma. Você não perde a sua vida por causa de Jesus, você só acrescenta mais coisas, você acrescenta salvação nela. Essa é a mensagem que eu tenho para dar. Bate palma para Jesus aí. Tem bastante conteúdo para trabalhar aqui. Tem bastante conteúdo para nós. Uns 6 meses de palavra introdutória. Amém. Não é verdade? Sabe aquelas igrejinhas que começam em casa? Né? Você não tem como dar oportunidade porque só tem papai e mamãe. Você tem uma palavra introdutória, louvor, pregação. Pregação, palavra introdutória, louvor. Não tem? Verdade. Vai ficar afiadão. Vai ficar não. Entendi que o papai é difícil. Maravilha. Apesar de não estar aqui, quem você gostaria de indicar? Pode ser qualquer pessoa, jovem, adulto. Então, eu gostaria de continuar nessa dinâmica de botar alguns jovens aqui. Eu gostaria de indicar a Maiara, que não está aqui presente agora hoje. Sim, tá bom. Você tem como ter contato com ela? Tem. Tem, né? E aí, o que eu estava querendo fazer? Não, eu vou te contar em segredo como que vai ser o próximo podcast. Eita. E a gente já vai começar a fazer uma bagunça aqui, porque nós jovens tem que dar uma bagunça. Tem que dar uma baguncinha, jovem tem que ser animado. Não está passando muito sério, não. E aí a gente já me ajuda em oração, porque eu vou ter que falar com o pastor, para autorizar, né? Essa pequena bagunça. E a gente vai dar uma mexida nesse negócio. Amém. Maravilha?
Quem gostou, bate palma para Jesus aí. Nosso irmão André. Lima Galvão. Lima Galvão, maravilha do céu. Nosso futuro missionário, pastor, cantor, cuidador de crianças. Essa parte de se dedicar às crianças, porque se dedicar a vocês é muito lindo. Tá bom? Que Deus possa te dar estratégias porque na verdade, assim, até Deus olhando nos altos céus, né, eu acredito que ele veja que a preocupação que você tem com o Evangelho, com quem vai substituir os pastores, ela é tão grande que você já está cuidando dos pequenos que estão vindo. E isso é muito importante, porque alguém precisa olhar para essas crianças, para esses adolescentes e para esses jovens. Eu encontrei com um rapaz esses dias, ele tem 22 anos, e os 22 anos ele caminhou com os pais. Ele se entristeceu com alguma coisa e foi para uma outra religião. Aí eu fui lavar o carro às 5 horas da tarde, encontrei com ele e eu expliquei para ele, cara, o que você tem de conteúdo, o que você tem de conhecimento de Deus, de Bíblia, não é para você sair da igreja, é para você se deixar ser usado. Ah, mas eu não estou me encontrando isso aqui outro, porque você precisa trabalhar para Cristo. Você já tem conhecimento, então trabalha com vontade, com força, em todo lugar que você puder estar, vá, sabendo, não sabendo, tropica, né? Tropica, cai, levanta. E deixa que a gente assim, é difícil. É peleiro atrás de peleiro. Isso aí. E continua fazendo. Mas eu estou dizendo assim, irmã Josi, deixa eu cantar também. Eu não sei, fica lá no fundinho, né? Estão ouvindo a voz do André, ruim pra caramba, meu Deus do céu, mas você está lá. Esse é o tropicar. Vai pra bateria. Aprende 2 tonzinhos na bateria. Pô, esse cara só sai. A música inteira desse negócio, você está lá. Enquanto você está lá, você vai crescendo com o conteúdo que você já tem. Aí Deus vai colocando cada conteúdo no seu lugar e você vai crescendo em graça, em conhecimento. E vai brigar com mastros, não com soberbo, com vaidade, mas é porque não tem jeito de com Cristo a gente não ficar lindo ou mais lindo. Porque você é bonito, eu tenho que ficar mais lindo. Bem, vamos ficar de pé então, vamos orar. Queria convidar a mamãe então para fazer essa oração pelo nosso pequeno. E quem é a próxima? A próxima Maiara. Maiara, você está convidada para participar do próximo podcast, mas você não sabe o que te aguarda. Presente. Mas tem que só para cá e vamos encerrar o podcast. Senhor, esse aqui é o teu filho, Pai. Que assim, Senhor, como o Senhor nos deu ele como promessa, que ele possa ser, Senhor, como uma flecha, Senhor, na mão do arqueiro. Que, Senhor, a puxar, Senhor, a flecha, Senhor, o Senhor possa enviar, Senhor, o André, Pai, para onde o Senhor quer usá-lo, Deus. Usa os dons, os talentos que o Senhor já colocou dentro dele, que ele possa ser um homem segundo o teu coração, que ele seja forjado pelo teu Espírito Santo, Senhor. E aonde quer que ele colocar as suas mãos, Senhor, venha, Senhor, prosperar. Que ele possa ser próspero, Senhor, não só de finanças, mas próspero pela tua presença. Que o teu Espírito Santo nunca se afaste dele, Senhor. E ele que ele possa ser conduzido, Pai, debaixo da tua direção. Brinda, Senhor, a mente do André, Senhor. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, o teu sangue, Senhor, cobrindo ele nesta noite, livrando ele de todo o laço do inimigo, Pai. E que ele possa ser tudo aquilo que o Senhor planejou, Pai. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço pelo homem que ele está se transformando em ti. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, a levar André por onde o que o Senhor quiser. E que ele possa ser esse pescador de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, adultos, anciões, Senhor. Por onde quer que ele for, que ele possa ser, Senhor, a tua luz. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Assim eu choro.